Então, vamos lá, boa noite a todos. Esse é mais um encontro da comunidade IA no Varejo. Hoje é um dia também bastante especial, temos duas apresentações que vocês vão adorar. Nós temos convidados, né, que eu já deixo aqui também de nossa parte o convite para que integrem a nossa comunidade, que tragam também novos convidados e que desenvolvam alguns experimentos conosco. Essa comunidade é formada por pessoas de diversas características profissionais, né? Todos, de certa forma, ligados ao varejo. Tá? Nós temos designers, nós temos pessoal de marketing, de gestão. Então, tem uma diversidade muito interessante. Então, isso se torna um fórum ideal para trazer ideias, sugestões, protótipos, ou antes disso, algum MVP, talvez, né, para obter informação ou testar, mesmo em alguma situação mais prática. Eu estava dando boa noite aqui agora há pouco para a Valéria, né, que é da Shopper Insights, e já há bastante tempo a Valéria me ajudou e compartilhou comigo uma planilha Excel. Eu fiz alguns testes com aquela planilha. Eu estava querendo aprender um pouco sobre como utilizar, né, o Excel na ChatGPT e assim por diante. Às vezes, alguma rotina simples, né, pode ser muito útil para quem está aqui do outro lado aprendendo. Eu acho que o momento atual é de aprendizado, aprendizagem, né? Está todo mundo mais ou menos nivelado. É lógico que quando a gente assiste alguns especialistas, como o pessoal da Laila e da ChatVolt, vocês vão ver que é uma galera de tecnologia que chega num nível muito mais avançado. Mas o nosso lado aqui, o lado que conhece negócio, pode colaborar muito, né, no desenvolvimento da tecnologia. Porque quem está do lado da tecnologia também não sabe se está indo na direção certa, porque não conhece aquilo que a gente conhece de negócio. Sim, essa é a fusão ideal, né? Então aproveitem ao máximo esse nosso fórum. E agora sim, então eu vou convidar o Sérgio Frias para dar boa noite aí, apresentar os seus convidados da Laila, né? Fazer uma breve introdução histórico. Nós temos a agenda apertada hoje. Depois da apresentação da Laila, eu vou pedir algo em torno de 15, 20 minutos. Nós teremos, então, o Alex Barros, que está lá em Campinas, e vai falar sobre a ChatVolt. Sérgio, boa noite, então. Beleza, obrigado, Pastore. Mais uma vez, um prazer aí estar com vocês. Obrigado pelo espaço, né? Eu recentemente fui convidado pelo pessoal da Laila para ser um advisor, né? Para ser um conselheiro, para ajudar nos aspectos de experiência do cliente. Com a minha surpresa, eu chegar lá e ver que a essência deles é a experiência do cliente, né? Então, não sei o quanto que eles precisam de mim, mas, enfim, enquanto eles estiverem me querendo por lá, eu vou lá dar a minha contribuição. Hoje aqui eu estou vendo o Rian e o Velker. O Léo está por aí? Eu não vi o Léo, mas são os três fundadores, né? O Léo, o Rian e o Henrique Velker. E a ideia é o seguinte, a Laila, basicamente, eu vou deixar que eles expliquem em mais detalhe, mas só para vocês terem ideia, é uma ferramenta, de uma forma muito simplória, era uma ferramenta que automatiza o atendimento, só que automatiza o atendimento ao cliente através de WhatsApp, mas com um nível de qualidade, assim, fantástico. Eu fiz, né, eu fui exposto a alguns testes e realmente é incrível a capacidade que ela tem de emular a voz do funcionário da empresa que está atendendo, e o nível de qualidade da resposta que ela entrega é realmente impressionante. Por isso eu achei que talvez valesse a pena, porque isso é uma coisa que funciona muito bem no contexto
de varejo, né? Então, eu achei que valia a pena. Mas eu vou deixar que eles falem, porque eu estou há uma semana, não, duas semanas como conselheiro, é melhor que o Velker, o Rian, e se o Léo estiver aí também, que eles possam contar essa história. Beleza? Já está contigo, Velker? Por favor. Pessoal, boa noite. O Léo está por aqui também, acabou de chegar. Sérgio, muito obrigado pela intro. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de participar aqui com vocês também. Eu sou o Henrique Velker, mais conhecido como Velker pela maioria. Vim do marketing, tá? E sou um entusiasta de automações, né? Eu gosto muito de brincar conectando algumas ferramentas. E eu vou começar contando um pouquinho de como a gente surgiu, né? Nós surgimos através de uma necessidade, por conta de uma necessidade do Léo e do Rian, que já são sócios já há um pouco mais de tempo. Eles ainda têm uma operação de vendas online, vendas digitais de infoprodutos. E no ano passado, acho que foi em maio, né, Léo, do ano passado mais ou menos, abril, maio do ano passado, o Léo tinha uma operação que tinha em torno de 50 mil reais por dia de Pix gerado não pago, ou seja, venda totalmente perdida, né? E o Léo contratou uma equipe para fazer essa recuperação, algumas pessoas que recuperavam ali em torno de 10%, 12% quem recupera 12% nesse mercado de Pix gerado não pago, para infoprodutos é rei, né? E descobriu que o pessoal estava desviando, né, o dinheiro dele. E aí ele ficou muito indignado e resolveu... Como é que foi, Léo? Tu testou, né? Tu mesmo fazer algumas recuperações, fez alguns testes e mandou alguns áudios para algumas pessoas, né? Sim, foi o susto. O susto veio depois de trabalhar alguns... Boa noite para todo mundo, prazer, né, Leonardo? O susto veio quando um dia eu fiz um filtro errado numa plataforma, num gadget de pagamento. E eu vi que nos últimos 120 dias eu tinha 10 milhões de reais de Pix gerados não pago. Sabe, eu fiz um filtro errado de pagamento pago e não pago, e aí o Rian falou assim, tá errado, da F5, eu dei F5 e manteve os 10M. Eu falei, cara, se a gente tivesse recuperado... Foi um susto, foi literalmente um susto, porque literalmente você vai acompanhando o volume de vendas diário, né, e vai esquecendo da soma disso, né, do que vai virando. E aí começou isso, a nossa preocupação com recuperar as vendas de pessoas que tinham demonstrado interesse em comprar um produto nosso, mas não tinham comprado. Aí contratamos uma equipe, né, na internet, essa equipe começou a desviar nosso dinheiro, porque eles tinham acesso a entregar o produto, né, que como é um produto digital, é o único produto, você dá o acesso, né, para os alunos. E aí eu falei, cara, quer saber, vamos fazer a nossa própria recuperação. Contratamos 10 pessoas, conversamos com elas, mostrei como é que era o processo de vendas, comecei um fluxo numa ferramenta, né, similar à Laila, onde a ferramenta dava, oi, tudo bem, bom dia, como é que você tá? E o atendente assumia só para ninguém ficar esperando. E essas mulheres, elas recuperavam em 10%, 12%. No melhor dia, no melhor cenário, assim, de dia 5, dia útil, o pessoal recebeu 15%. E aí eu tinha essa métrica, vou passar dos 15, vou passar dos 15, vou passar dos 15, e não passava, até o dia que eu falei, cara, vamos deixar um desses WhatsApp de recuperação de vendas comigo? Só um. Aí comprei um telefone, um smartphonezinho bem ruinzinho, só para colocar um chip, e eu falei, vou fazer essa recuperação. Aí teve um dia que eu peguei um áudio, até acontece a mesma coisa pro Sérgio, peguei um áudio e falei, por exemplo, o Miguel gerou um Pix de um produto, né, no nosso site, e aí eu peguei, assim, 20 pessoas, Miguel, e falei assim, oi, Miguel, tudo bem? Com uma voz mais diferente, né, tudo bem? É o fulano aqui do método Sérgio e tal, vi que você gerou o Pix, foi você mesmo? E gerei vários áudios assim, né, oi, Carolina, tá joia? É o fulano aqui e tal, e deixei. E no final do dia eu fui acompanhar, e desses 20 áudios, 10 viraram venda. E aí, era a única coisa diferente do fluxo total de vendas, do fluxo de mensagens que eu tinha, era a única coisa que tinha diferente era, eu chamei a pessoa pelo nome, né, no começo dessa conversa. E aí o Velker... Ô, Léo, só um minuto. O Marcelo Pimenta está perguntando qual é o produto no chat. Desculpe interromper. Era um curso de renda extra que ensinava as pessoas a subirem produtos para vender online. Basicamente, era um curso disso. Tá? Eu falava para as pessoas, tem um método que você utiliza, você pega um produto em uma plataforma, um produto do Ricardo, ele tem um produto que aguenta tração, né, na internet, né, a maioria quer, e você sobe tráfego pago para esse produto, e eu te explico as estratégias e você ganha dinheiro com isso. Era esse o produto, basicamente. São aulas disso, né? E
Aí eu peguei e chamei o Velker, porque eu era a pessoa que me veio na cabeça na hora, assim, que a gente trocava figurinha durante anos já sobre ferramentas que a gente estava utilizando, estratégias e tudo mais. E eu cheguei a falar assim, Velker, eu descobri que se eu chamar o lead pelo nome no começo de uma recuperação de venda, minha recuperação explode. E eu sei que eu preciso fazer algum jeito de chamar ele pelo nome, não sei o quê. E eu e o Rian chegou a cotar, olha que loucura. A gente chegou a cotar com um rapaz que é um narrador brasileiro, né? Que gravava áudios pra gente. Cara, se a gente pegar todos os nomes dos brasileiros, todos, né? E mandar para ele, quanto será que ele cobra pra gente para ele dar uma saudação para cada nome, para cada brasileiro do Brasil? Ou seja, ele ia gravar um áudio no WhatsApp para cada pessoa. Fala, Miguel, tudo bem? Oi, Sérgio, tá joia? Oi, Carolina, bom dia. Para todo mundo. E a gente ia dar um jeito de inserir esse áudio na hora da venda. E aí o Velker, para que você vai fazer isso? Tem como fazer a IA chamar o lead para você. E eu falei, mentira, eu não preciso gravar isso de áudio. Cara, literalmente uma dor. E aí o Velker fez um rolo de ferramenta lá, juntou tudo. Fizemos o MVP da Laila, que nem chamava Laila na época, era envios alguma coisa, send flux, uma coisa assim, não lembro como é que a gente chamou ela. Mas, de fato, o fato foi que o primeiro dia que essa automação rodou, recuperou 40% de pique gerado. Eu fiquei maluco. Eu entrei em crise, assim. Eu falei, gente, como assim? E aí o Rian, meu sócio, ele pegou e na hora ele falou, eu falei assim, cara, agora, Rian, agora. Eu não tinha percebido, né, o que dava para ser feito. Mas eu falei, cara, agora nós vamos rachar de vender. E aí o Rian, cara, isso é tão bom que dá para vender para os outros. E aí surgiu a ideia de fazer o SaaS, que é a Laila, baseado foi totalmente tentando recuperar vendas, né, geradas em cima do nosso produto. E aí, conforme foi passando, mais pessoas foram aparecendo, assim como vocês, assim como em causa, assim, que a gente está aqui agora, mais pessoas foram falando, cara, isso aí serve para fazer um pré-atendimento para mim na minha clínica. E aí eu conversei com meu irmão é médico, meu irmão, cara, esse negócio não consegue atender meus pacientes, não, ele é médico. E aí foi aparecendo várias pessoas usando vários tipos e falou, cara, dá para fazer de tudo. Né? A gente está falando em quanto tempo? Qual é o espaço de tempo, Léo? Que quando eu percebi o dinheiro perdido para começar lá. Por exemplo, esse exemplo que você deu do seu irmão. Ele falou com você, tem quanto tempo? Um ano? Um pouco. Meu irmão começou a usar quando a Laila estava em beta, em outubro, mais ou menos. Super recente. Mas eu ia dizer antes disso, eu ia dizer o seguinte: é uma boa história, né? E nada como vender contando uma boa história. Cara, nossa, foi muito bom. Foi muito. Nossa, eu fiquei maluco. Para vocês terem uma ideia, o tanto que eu fiquei. Tipo assim, eu não acreditava. Eu e o Velker entrou no WhatsApp e fomos conferindo Pix por Pix, sabe? Assim, comprovante por comprovante, pessoa por pessoa, mais de 1.000 pessoas naquele WhatsApp. Porque eu não acreditei na marcação que a gente tinha feito de etiqueta, né? Tipo assim, comprou, marca comprou. Não comprou, marca não comprou. Eu falei, Velker, tá errado. Eu tenho 10 pessoas aqui né, na mão, assim, não tem nada mais personalizado que isso, conversando. Mas, de fato, era muito bom a recuperação na mão, mas elas não davam conta de conversar com todo mundo. E a recuperação foi lá e fez o trabalho e foi em cima disso, basicamente. Está todo mundo curioso aí para conhecer a ferramenta. Dessa descoberta de preciso recuperar os PIX até esses 40% aí de PIX gerado, que a gente recuperou do primeiro MVP da Laila, cara, foi menos de um mês. Porque quando eu mandei o áudio e vi que recuperava muito, só o fato de ser humanizado, né? Tipo assim, de eu chamar a pessoa pelo nome no começo de uma recuperação de venda, eu falei, cara, eu preciso disso quanto antes. Eu ficava todo dia perto do Velker, vamos pôr pra rodar, Velker, calma, ainda não tá ligando, não tá funcionando bem ainda. Mas foi bem rápido. Depois fazer o software que foi mais demorado, que existe o processo, né? Os devs, fazer mais bem feito. E você tem como fazer uma demonstração para a gente? Como aquela que eu vi. Tem até no website, tem uma simples lá que dá para ver também, mas se você tiver outras, melhor ainda. O Velker vai mostrar para vocês aí. Ele vai abrir o WhatsApp. Não consegue. Você está aí ainda, Velker? Tô sim. Tô aqui ainda. Léo, tu tem alguma automação pronta aqui que a gente possa mostrar para eles e explicar? Mostrando na prática de como funciona? Já rodando no WhatsApp com áudio e tudo mais? Cara, vamos buscar aqui. Enquanto isso, quem quiser fazer uma pergunta, sim, fiquem à vontade.
O que o Léo está comentando é muito relevante. Eu, uma época, fiz um projeto B2B para refinações de milho Brasil para 100 maiores atacadistas do país. E aí, o que eu fiz? Eu fiz 100 filmes, né, com Paulo Outram, chamando o espectador, que era o atacadista, o empresário, pelo nome, e ainda dizia o seguinte: ô Roberto, você está estranhando que eu estou sabendo o seu nome? Um passarinho, um anjo me contou que essas imagens têm tudo a ver com seu sonho. E aí ainda mostrava o sonho do cara que ele não tinha contado para ninguém. Nós tínhamos feito uma pesquisa informal sobre o case desse. Só para você ter uma ideia, os meus produtos, que era maionese Hellmann's, Knorr, Mazola, Maizena, que já eram líderes de mercado, eu cresci mais de 100% nesse mercado de atacado. Eu ganhei não um prêmio, eu ganhei um saco de prêmios com essa campanha B2B. 80, no final foram uns 80, 100 filmes personalizados com Paulo Outram, falando o nome do cara, no qual eu passei na casa dele, o vídeo para ele. E o cara ficava assim, chapado. E tinha sonho secreto, que era tão maluco, que nós percebemos, que era o casamento da filha dele. Então, nós mostramos que nós íamos realizar o casamento da filha dele, com uma festa com o coral do Bacarelli, né, com uma viagem para a Europa, 45 dias de lua de mel, e quando os noivos voltassem, tinha uma BMW na garagem. Aí eu te pergunto, teu cliente era milionário? Não, meu cliente não rasgava dinheiro. Eram todas operações self-liquidates. Eu aprendi a fazer conta com um cliente meu, que era o Aguilera. Nós fazíamos contas e eram todas as campanhas autofinanciáveis. E os prêmios eram, desde o Cadillac, que o senhor Lair Martins ganhou, ele mostra para todo mundo, já faz 30 anos ele continua com o Cadillac. O senhor Lair Martins é o dono do Martins, né? Desde frotas de caminhões, desde frota de empilhadeira, desde viagem com a família inteira pelo mundo, desde o casamento da filha. E o engraçado que no casamento, quando nós mostramos o vídeo, o sonho dele, então, mostrava um casamento de uma pessoa, né, de um casal, né, aqui que era em São Paulo, uma igreja aqui da Nossa Senhora do Brasil. Só que, por azar ou por sorte, o biotipo do vídeo que nós estamos mostrando para ele era similar ao biotipo da filha dele. A esposa dele que estava assistindo e eles choravam porque falavam, como que ela está casando? Eu nem vi o casamento. Imagina a loucura que foi essa campanha. Um dia eu ponho aí para vocês verem no ar. Ótima história também, Ricardo. É fantástica. E a chave é essa, chamar pelo nome. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Eu já habilitei aqui o compartilhamento de telas para vocês. Certo. Eu sabia, Ricardo, que tinha um impacto muito forte, sabe? É uma proximidade muito forte, sabe? O WhatsApp ele é muito íntimo, principalmente hoje, né, como a gente está. E aí você chamar a pessoa pelo nome, mas eu não sabia, eu não tinha como metrificar que ia ser tão assustador assim, sabe? Foi assustador. Na hora eu olhei assim, aí eu fiz a conta de novo, falei, velho, que não dá, 40% não dá com uma automação ter 40%. Aí o Velker, cara, mas eu fiz tudo direitinho, tá? Eu falei, não, vamos. Aí eu falei, não, vamos na prova mesmo, vamos pegar notinha por notinha, vamos contato por contato. Desculpe, tem aqui também o professor Joedir com a mão levantada. Professor, por favor. Desculpe, está sem locução, Joedir. Só para confirmar o que vocês falaram, eu estava ouvindo uma palestra lá na IRF, há uns 2 anos passados, estava dizendo o seguinte, ainda não descobriram nenhuma ação de atendimento ao cliente melhor do que chamá-lo pelo nome. Então, não existe nada ainda, não descobriram nada ainda que seja mais íntimo, nós vamos dizer assim, do que chamar uma pessoa pelo nome. Por isso, que essa sua ação chamando pelo nome, normalmente tem um efeito gigantesco, que é a melhor maneira. Não existiu outra ainda, não existe outra maneira do que você se relacionar chamando a pessoa pelo nome. Só isso que eu queria apresentar. Obrigado. Exatamente. É muito forte, muito, 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 muito. E aí eu passei... E a união, né? Eu passei a chamar ela pelo nome por várias etapas do fluxo, sabe?
era literalmente, quando eu sentia que eu estava com a perca de lead durante a conversa, eu chamava de novo pelo nome e voltava a crescer de novo. Cara, é muito bom. E o WhatsApp é queridinho no Brasil, né? Nem todos os países, né, amam o WhatsApp como nós. Quer dizer, desenvolver a IA no WhatsApp é tudo de bom. Receita garantida, sucesso garantido. Vamos lá. Fazer um... Pode falar. Já está compartilhando por aqui. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, esse fluxo aqui foi um fluxo que eu construí ontem. Ele é um fluxo de recuperação de pessoas que fazem o cadastro na nossa plataforma e depois de um dia eles ainda não assinaram a ferramenta. Então é um fluxo se relacionando, tirando as dúvidas. Tá? A gente usou alguns módulos de IA aqui. Não vou me aprofundar para não me alongar muito aqui em como foi construído esse fluxo, tá? Mas basicamente nós usamos aqui a IA de texto da Laila, aqui dentro para fazer algumas validações de dados e dar respostas em looping, respondendo sempre as dúvidas do cliente, até que ele fale uma palavra em específico e tire ele desse looping, tá? E aqui no início, onde a gente usou o nosso módulo de voz, chamando a pessoa pelo nome, escrevendo a frase que a gente quer, sempre pensando na fonética, tá? Sempre na forma como se fala e não no português correto. E o legal desse módulo de voz que nós temos aqui é que a gente tem a oportunidade de mandar o áudio como gravado na hora ou como encaminhado. Como nós temos a opção de clonar vozes aqui dentro da ferramenta, eu consigo, por exemplo, numa conversa onde eu estou conversando com o Leonardo, e Leonardo é uma IA conversando comigo, e eu peço desconto para ele, ele fala o seguinte: Velker, só um minutinho que eu vou ver com o Ricardo se eu consigo te dar esse desconto. Dá 1 minuto, chega um áudio do Ricardo encaminhado falando: Léo, fala para o Velker que eu consigo fazer para ele 50% se ele fechar hoje até as 10 horas da noite. E aí é como se o Ricardo tivesse encaminhado um áudio para o Léo. E aí, em cima disso, a gente consegue montar aqui dentro também outras automações que verificam se de fato eu paguei. Se eu não paguei, eu consigo insistir por quantas vezes eu quiser aqui dentro da ferramenta. Tá? Bom, eu vou iniciar o fluxo com o Léo aqui, e o Léo nem viu esse fluxo funcionando ainda, então vai ser surpresa. Ele não vai responder ali sabendo mais ou menos o que eu construí. Então, ó, como esse fluxo aqui ele é disparado através de uma automação externa, nós podemos disparar um fluxo por API webhook, né, através de um evento em um aplicativo externo, que puxa esses dados, uma palavra enviada no WhatsApp ou simplesmente o início de uma conversa. Tá? Eu vou pegar, então, o contato do Léo aqui, já que esse fluxo é disparado de forma automática. Eu vou dispará-lo manualmente aqui e vou colocar aqui os áudios para reproduzir aqui para vocês e mostrar ao vivo a conversa do Leonardo aqui com a IA. Ó, fiz o disparo. Acho que tem um delay ali inicial de 20 segundos. E a gente vai ver aqui o desenrolar da conversa. Ó, acabou de mandar um áudio para o Leonardo. Oi, Leonardo. Aqui é a Laila. Vi aqui que você fez uma conta na nossa plataforma, né? Mas ainda não concluiu sua assinatura e tal. Gostaria de falar comigo agora para entender um pouco melhor sobre a Laila? Essa daqui é a voz clonada da nossa CX. A menina que cuida aqui da experiência do cliente. Cara, escuta o que eu escuto. Coloque 1.5x aí para eles escutarem como eu escuto. Tá muito natural. Tá muito natural, cara. Muito convincente. Oi, Leonardo. Aqui é a Laila. Vi aqui que você fez uma conta na nossa plataforma, né? Mas ainda não concluiu sua assinatura e tal. Gostaria de falar comigo agora para entender um pouco melhor sobre a Laila? Foi desse jeito que eu ouvi. Eu ainda assusto. Sérgio, teve um dia que eu estava testando um fluxo e eu coloquei um delay de 4 horas, né? Aí era do número e eu limpei a conversa e eu esqueci, eu estava fazendo alguns testes com o GPT e tal, e eu esqueci de desligar o fluxo. Aí eram 11 horas da noite, estava deitado com a minha esposa, aí do nada um número estranho que eu tinha limpado a conversa, falei: Leonardo, tá aí? Eu olhei e falei: uai, tá aí, Leonardo. Eu tinha esquecido. Falei: cara, se eu que sei, que trabalho com isso, cair nessa aqui, imagina, né? Ô, Léo, que tipo de negócio você tem? Desculpa, o que eu acho que é legal aqui é o seguinte: ela mandou um áudio, ele respondeu com texto.
ela responde com texto, porque ela já entendeu que ele quer usar texto, ele não quer usar áudio. Aí, se ele mandar, você consegue mandar um áudio, Léo? Fala qualquer coisa aí para ela responder em áudio. Só, Velker, essa conta tá com... Na verdade, aqui eu botei para randomizar, tá? Aqui, nesse fluxo, eu botei tá. para randomizar. Mas dá para fazer essa configuração, sim. Sim, beleza. Essa Laila tá no Pro para receber voz? Aham, pode mandar aí. Só explica que tipo de negócio tu tem. Ó, então vamos lá, vou falar de um negócio que eu tinha já há poucos meses atrás. Então, eu tenho uma funerária aqui no interior do Rio Grande do Norte. Ó, ele já puxa aqui a localização do áudio e já transcreveu o áudio do Leonardo aqui. Agora ela vai gerar uma resposta em cima do contexto. Isso é muito legal, Sérgio. Dá para você fazer no começo do fluxo, se a pessoa mandar um áudio, por exemplo, assim, eu não sei ler. Bate, eu não sei ler, e a conversa inteira vai por áudio, sabe? Uhum. Você consegue deixar pronto uma coisa desse tipo. Que legal, Aqui, gente. se eu não me engano, tem um delay agora de 30 segundos. Se tu não mandar nada, daqui a 30 segundos ela te pergunta quais são as tuas dúvidas. E ele pode perguntar dúvidas sobre a Laila. Mandei show. Pode mandar suas dúvidas. Ela mandou um áudio. Parece que você quer iniciar uma conversa. Como posso ajudar dentro das informações sobre a Laila, o sistema de inteligência artificial para atendimento no WhatsApp? Acho que ele mandou depois do teu show aqui, ó. Pode repetir a tua pergunta. Estava gerando o áudio. Cara, meu WhatsApp aqui tá... Ele mudou, é uma versão agora que os ícones são verdes. E aí eu mando, aí fica um reloginho, depois vai. O meu mudou aqui também. Ó, a Laila pode ser usada na funerária para automatizar o atendimento ao cliente via WhatsApp, fornecendo informações sobre serviços, agendamento de cerimônias e até mesmo para enviar mensagens de pêsames e suporte em momento delicado. Ela pode ajudar a gerenciar consultas e oferecer respostas rápidas a perguntas frequentes, melhorando a eficiência e a sensibilidade do atendimento em um negócio que requer muita empatia e cuidado. Pode perguntar mais coisas, Léo, porque talvez ela responda em texto, áudio, aqui ela vai randomizar. Como é que eu não pensei nisso na época? Não, eu acho que a ideia é, não precisa gastar muito tempo, porque a gente está apertado de tempo e ainda tem uma outra pessoa para falar. Eu acho que a ideia realmente é mostrar o seguinte, que a inteligência artificial, além dela gerar um atendimento mais rápido, você consegue emular a voz da pessoa que estaria atendendo normalmente. Então, no dia que a pessoa ligar lá e for falar com a funcionária, vai estar falando com a mesma funcionária, com a mesma voz. E inclusive, se você, por algum motivo, achar que o sotaque da pessoa é forte demais, você pode tirar o sotaque da pessoa. Então, ela entende, ela emula a voz, mas ela fala tirando o sotaque se você pedir que ela faça isso. É óbvio que se você vai querer que a pessoa interaja com o humano depois, é melhor deixar o sotaque, porque senão pega mal, né? Fala com uma voz sem sotaque, depois com uma voz com sotaque, fica estranho. Mas aí, de novo, tudo é customizado, né? Você pode, esse fluxo que aparece aí na tela, você cria da forma que você achar conveniente. Você decide aonde você quer colocar a inteligência e como que ela vai fazer. Como o Velker falou, né? Você consegue randomizar se ela responde em áudio ou texto, ou você pode falar, se ele escrever em texto, você responde em texto, se ele falar em áudio, você responde em áudio, você escolhe a forma de interface que você acha que é mais adequada para o contexto, né? E você vê que, nesse caso, ela já respondeu falando de um mercado que cá entre nós não é exatamente o mercado mais comum, né? Falar de funerária, e ela teve lá o que dizer, e o que ela disse fez sentido, né? Então... Sérgio,
Só uma curiosidade, eu tive um aluno na turma passada que é exatamente desse segmento, e era a piada pronta, né? Os exemplos que ele dava em sala de aula, todo mundo ria. Apesar do tema não ser exatamente, né, para esse tipo de reação. Ó, o professor Joedir quer falar também. Leonardo, Oi. já indo para a prática, eu tenho, por exemplo, uma loja que eu tenho lá meus clientes que compraram com todas as vendas registradas por data, por tipo de produto, por SKU. Se eu quiser fazer uma ação, eu consigo, com essa ferramenta, identificar no meu banco de dados, no meu RP, qual foi a data que aquele cliente comprar, e mandar uma mensagem para ele, dizer, olha, você esteve aqui na data tal, comprou o produto tal, se você estiver precisando, entre em contato comigo que eu mando para você. É possível você fazer isso? É muito Sim. possível. Fazer um ativo, né? Possível. O nível de personalização que a gente tem aqui dentro é gigantesco, porque eu consigo usar isso daqui não só para gerar respostas, eu consigo usar isso daqui para fazer validação de dado, para saber se a data que puxa do seu sistema é a data de hoje, para saber se quem está comigo é homem ou mulher, aí eu mudo toda a comunicação do meu fluxo, se for mulher, posso chamar de querida, né, posso mandar áudios com palavras diferentes, se a pessoa que está falando comigo está triste, está feliz. O nível de personalização que a gente tem aqui dentro com o GPT Laila é enorme. Fazer contas. Uma coisa que é legal, que eu esqueci de falar, é que no chat ao vivo tem um pessoal que eles têm um produto chamado Morin Pet, uma coisa assim, é uma gominha para pet, né, para cachorro. E aí eles utilizam dentro da IA, dentro da Laila, uma opção chamada manter contexto. Então, no começo do fluxo, é perguntado assim, qual o nome do seu cachorrinho? Aí, por exemplo, a Carolina ali fala assim, é o Fred, tipo o meu cachorro chama Fred. Lá no final, em algum momento, a IA volta com esse nome, porque ela lembra do que foi conversado, sabe? Fala, o Fred vai amar esse aqui. Porque ele é macio, o Fred é de idade. Cara, eu fiquei perplexo quando eu vi isso. Eu falei, caramba. Porque a primeira vez que eu não tinha testado, sabe? O contexto numa conversa longa, né? Nós temos a opção de lembrar de tudo que foi conversado. Ela mantém um contexto, lembra de tudo que foi conversado com o lead e traz de volta alguns dados que já foram falados no passado. Olha, eu estava pensando aqui na Valéria, que é da área de pesquisa, e deixei a imaginação fluir um pouco mais, Valéria. Imagina nesse período eleitoral, dá para fazer alguns absurdos aí com isso. Nossa, dá para fazer muita coisa. Eu sei que a Valéria não atua, acho que você não atua, né, na área política, mas já pensou? Não. Sim. Um áudio no WhatsApp de uma voz famosa fazendo pesquisa, acho que o recall aumenta muito, né? Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, exatamente. Mas, Leonardo, eu quero depois que vocês têm meu contato aí no grupo, entrem em contato comigo no privado, que eu quero saber mais sobre isso, que eu sou varejista também, estou interessado em saber como é que eu consigo fazer isso. Você vai ter um case do grupo da casa para contar aí para o público, entendeu? Coisa boa. Eu gosto das ideias. Que dentro da Laila não tem limitação, sabe? Isso é o mais legal da ferramenta. Ela é um pouco complexa no começo para quem não entende de criar, de colocar os bloquinhos. Mas, assim, numa conversa igual a gente está tendo aqui, igual a estratégia que o Velker falou, é uma estratégia minha, né? De falar assim, pô, tem o curso do Ricardo ali, mas deixa eu ver com ele se ele te dá um desconto. Porque a maioria das pessoas fala, eu tô desempregado, não tenho dinheiro agora. Cara, deixa eu ver com o Ricardo se ele dá um desconto. Aí eu pegar a voz do Ricardo. Cara, eu gosto disso. Dessa parte estratégica. Uhum. E as histórias que vocês estão contando aqui, e agora, eu tô pensando aqui até agora, gente, como é que eu não pensei nesse negócio da funerária e usar o WhatsApp para isso? Porque era bem limitado, né? E nesse caso, você está falando, você está mobilizando aquela questão, né? Todos nós queremos nos sentir importantes. Então, quando o dono do negócio, o Ricardo, fala num áudio que pode fazer, ele não vai saber se é o Ricardo, se não é, mas ele vai ter a sensação, mesmo até que ele saiba que é IA, ele vai ter a sensação de que ele é importante o suficiente para ter feito essa interface em nome dele, do atendente virtual ou humano, foi lá e fez isso daí. Então, o cara se sente valorizado, ele sabe que alguém se preocupa com o problema dele e, portanto, ele tende a ter uma conexão mais forte com a marca do que se for uma coisa muito genérica, né? Mas...
Ela trabalha muito forte existe talvez vocês saibam, talvez não, uma pirâmide de Maslow, né, que é os níveis de consciência do ser humano, né? Aí tem uma teoria de um cara que chama teoria ERC, que é do Clayton Alpeffer, alguma coisa assim, que ele fala que o ser humano, ele tem existência, relacionamento e crescimento, né, nessa ordem, né? Quando ele tem aquilo que ele precisa para sobreviver, ele se volta a fazer amizades, né, e a encontrar um parceiro de vida, e aí quando ele está satisfeito com o seu relacionamento, ele concentra em atividades que lhes agradam, né, em aprimorar e coisas do seu interesse. E aí tem um dos impulsos que ele fala que é o impulso de formar vínculo, né, que é o desejo do ser humano de se sentir valorizado, né, que formar relacionamentos platônicos, românticos, tanto faz. Então, assim, o ser humano, quando ele cai nesse interesse do vínculo, tipo assim, cara, eu sou importante, o Ricardo tá conversando comigo aqui mesmo. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito, muito forte. Você ia falar alguma coisa? Sérgio, eu não, só queria pedir para você, se tiver mais algum fecho aí da apresentação, acho que dá para ir longe, o tema é muito interessante, a ferramenta tem possibilidades aí infinitas, né? Mas para a gente dar espaço para o Alex, que está aí também, e como a gente está com horário hoje, eu sabia que ia acontecer isso, né? Duas apresentações interessantes num espaço curto, mas é exatamente isso, é para dar mais vontade. Muita gente vai assistir esse vídeo a partir de amanhã, né? E acho que vai gerar interesse em procurar tanto a Laila quanto o ChatVolt. A ideia realmente era dar uma pincelada, dar uma cutucada para saber que existe, e aí depois vocês podem entrar em contato. Eu coloco lá no grupo aquele vídeo que eu te mandei, Pastore, que mostra um exemplo da Laila trabalhando, e boto também o link deles, o contato deles, e aí quem tiver interesse fica à vontade de conectar eles diretamente. Beleza? Tá, eu vou ver se eu coloco o material, tanto da Laila quanto do ChatVolt, aqui na gravação, e quem assistiu o vídeo, a partir da manhã, consegue ter acesso também a esse tipo de material, tá? Olha, beleza, gente, muito obrigado. Excelente aí. Ao próprio Sérgio, em primeiro lugar, que trouxe o Velker, e quem mais? O Ryan estava aí, conversei com ele desde o começo, né? Beleza. Muito bem, gente. Muito obrigado. Eu queria chamar o Alex. Alex, está por aí? Alex Barros. Olá, professor Pastore. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Você boa viu noite aí a apresentação? Eu acho que não é concorrente, mas acho que, né, esse momento de desenvolvimento da IA, muitas coisas se complementam, tá? Olha, mas verdade, seja bem-vindo, por favor, se apresente. Todos te conhecem, e muito bom ter você aqui também conosco Legal. hoje. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, professor Pastore, obrigado pelo convite, obrigado a todos os outros presentes aqui. Eu acho que a gente não tem concorrência, né? Nós somos brasileiros, o país é muito grande, e se a gente for falar do mundo, né, a gente tem oportunidade de todo canto. Então, a gente, na verdade, às vezes tem que trocar ideia, contribuir um com o outro, porque se a gente utilizar a inteligência artificial e a tecnologia para cada empreendedor ser mais eficiente, reduzir custo e trazer mais valor para o caixa, nós estamos cumprindo a nossa função de brasileiro, né? E para a comunidade também, né? Então, considerando ainda tudo que aconteceu com o nosso país recentemente, principalmente lá no Rio Grande do Sul, acho que quanto mais a gente achar soluções que tragam resultado para o empreendedor, com baixo custo, com alta eficiência, usando tecnologia, gerando emprego, né? Que é possível usar IA para gerar emprego, acho que a gente está junto aí, com certeza. Bom, rapidamente me apresentando, eu sou Alexander Barros. Eu trabalhei 24 anos numa multinacional na área de recursos humanos, saí de lá como executivo da área de RH. Tive uma experiência internacional, trabalhei 3 anos fazendo gestão de projetos mais ligados à área de SAP de forma global, trabalhei na parte de GDPR, LGPD, e depois resolvi empreender. Em 2018, eu comecei a empreender no mercado financeiro. Eu tenho 2 empresas no mercado financeiro, uma delas a gente tem como cliente corretoras, né, do Brasil, temos parceria com mais de 70 corretoras fora do Brasil também, e a gente tinha uma dor que era atendimento aos clientes,
tanto na parte de pré-venda, pós-venda, né, e muito ligado ao pós-venda suporte, vamos chamar assim, né, a parte de B2C, né, pessoa física. A gente queria melhorar isso. Testou algumas ferramentas, a gente não acabou encontrando algo muito legal e a gente resolveu começar a jornada de desenvolver a nossa própria ferramenta. E a gente acabou criando uma ferramenta muito mais voltada puramente em inteligência artificial, né, não muito com fluxo, com estrutura e tudo mais. Então, é um modelo bem diferente, né, do que a gente viu da Laila, uma ferramenta muito boa, user-friendly, né, que eu acho que é o mais importante. E aí eu queria apresentar para vocês aqui, né, posso compartilhar minha tela, professor Pastore? Sim, está liberado, Alex. Obrigado. Pessoal, por favor, se tiverem dúvidas, podem me interromper, tá? A ideia é realmente ser um bate-papo. Vou tentar trazer para vocês aqui um pouco como funciona. Vamos mostrar algum agente aqui, funciona para vocês entenderem como funciona, tá? Bom, eu sou o fundador, né? Tenho eu e mais um sócio na ChatVolt. Primeiro, para explicar o porquê do nome ChatVolt, né? Chat, né? Todo mundo sabe, é a palavra comum para se falar de conversa, mas na verdade ela vem do chatear, né? E aí acabou virando chat, né? E o volt, ele na verdade é a unidade de medida de energia elétrica, mas ela tem uma função que foi uma homenagem ao Alessandro Volta, que foi o primeiro criador de uma bateria, né, para armazenar energia lá nos primórdios da energia elétrica. E aí depois, para homenagear Alessandro Volta, foi criada a unidade de medida de energia chamado volt. A gente falou, bom, a gente precisa ligar a nossa tecnologia, o nosso produto, a energia, porque eu e meu sócio também acreditamos que a inteligência artificial generativa, ela pode, em breve, ser comparada com o advento da criação da energia elétrica, né? Porque tudo como a gente vê hoje pode mudar nos próximos anos, né? Acho que os colegas que trabalham com tecnologia aqui estão vendo que eu acho que nos últimos 30 dias a gente avançou como se fosse uma década, né? De tanta coisa sendo lançada. Eu já não consigo, apesar de ser da área de tecnologia, eu já não consigo acompanhar tanta atualização do mercado, né? Estava num evento ontem, vi coisa ser lançada lá ontem, hoje já teve lançamento de novo. A gente mal consegue entender um lançamento e já vem outro, né? Por exemplo, semana passada, 2h30 da tarde, a gente estava lá ansioso assistindo o lançamento do GPT-4o, né, que é o GPT-4 Omni. Já tinha deixado a equipe técnica de prontidão, a hora que a API aparecesse na plataforma da OpenAI, para o pessoal já conectar. Então, 3h30 a gente estava conectado com GPT-4o, todos os clientes testando, todo mundo alvoroçado, todo mundo testando e tudo mais. Aí, na terça-feira, a gente já tinha do Google. Aí, à noite, todo um trabalho de novo para atualizar o sistema para o Gemini Flash 1.5. Estamos falando de lançamentos um atrás do outro. Aí, depois vem a Microsoft, né? Aí, ontem, a gente teve um executivo da Microsoft que apresentou para nós, em detalhes, o que tinha sido apresentado no dia anterior, lá em Seattle, no lançamento do Copilot, das atualizações do Copilot da Microsoft. Aí, hoje, também, já vi notícias de um novo LLM da Meta. Puxa, uma atrás da outra, né? A tecnologia está evoluindo tão rápido, né? A gente teve uma melhora muito grande na parte de chips, e agora a tecnologia está evoluindo muito rápido. E eu espero que continue assim, né? Porque quanto mais tecnologia, Alex, melhor. Oi. Desculpe interromper, eu vi que o Zuckerberg está puto da vida, a coisa não está andando no ritmo que ele gostaria, mas tem um device que inclui, não sei se você ouviu, então esses fones, como esse que eu estou usando, esse é da Apple, esses AirPods, eles vão ser equipados com uma câmera. Então você vai ter um... Pode continuar, pode já concluir. tem? Na verdade, já existe um óculos integrado com o óculos, sim, da Meta, né? Da Meta. E usa a Llama 3. Né? Qual que é a grande sacada do Zuckerberg, né? E eu ainda acho que ele ainda vai despontar na frente de todo mundo, né? Porque a LLM dele é aberta, né? Vai ser free. E o que ele vai ganhar com isso? O que ele ganhou com o Facebook, o que ele ganhou com o Instagram, o que ele ganhou com o WhatsApp. É tudo free para todo mundo. Mas vai nós aqui fazer anúncio no Instagram, vai fazer anúncio no Meta, vai utilizar o WhatsApp em método profissional, você tem que molhar não, né? Você tem que pagar uma boa grana para o Zuckerberg. Então, ele está disseminando o LLM gratuita, que é o Llama 3, principalmente o 70B, que a gente tem na plataforma, é maravilhoso, é muito bom, para todo mundo usar de graça,
Para quê? Porque quanto mais o pessoal usar, mais ele vai ter dados, daqui a pouco ele mesmo lança alguma coisa dentro da plataforma dele, e ele tenta passar a perna na OpenAI, na Microsoft. Né? Mas parece que esse óculos não convenceu, né, o Zuckerberg. E aí eles estão desenvolvendo esses AirPods, um fone tipo AirPod com câmera. Né? E parece que o resultado também tá longe de agradar. Então... Mas as coisas evoluem muito rápido, a gente não pode dizer que não vai acontecer. Né? Não podemos mais dizer isso, é muito rápido. Tá? Bom, então, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, a gente trabalha, né, com agentes ou assistentes virtuais impulsionados por IA. Tá? Então, o que a gente faz, na verdade? Eu vou mostrar dentro da plataforma para vocês. A gente construiu uma plataforma onde a gente consegue ter um banco de dados vetorial, onde a gente armazena todos os dados, né, em formato de tokens e chunks, né, que é o formato de armazenamento que a gente tem as LLMs, por exemplo. Então, a gente pega toda a informação das empresas e bota nesse banco de dados próprio da própria empresa, porque a partir do momento que, vamos supor que um lojista, um varejista, ele vai lá e cria uma conta na nossa plataforma. Ele alimenta a IA dele com todo o treinamento. Ele não precisa mandar nada para a OpenAI, por exemplo, né, nem para a Google, nem assim por diante. Os dados estão lá no banco de dados dele, ele tem controle para deletar, excluir, tudo conforme GDPR e também LGDP. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho lá um mercado, por exemplo, e aí eu tenho ali uma estrutura de website, com várias páginas, eu tenho um PDF com texto, eu tenho um Word, eu tenho um PowerPoint, eu tenho documentos no Google Docs, eu tenho Notion, né, e tenho o YouTube. Tudo isso de fonte de informação. Eu consigo trazer tudo isso para o banco de dados, treinar a IA com esses dados, né? E na hora que eu implementar o prompt e escolher qual LLM que eu vou usar, você estrutura ali a conversa que você quiser. Com consulta de API, sem API. Ah, mas eu sou um grande mercado, né? Eu não quero usar nada transacional, nada via front-end. Eu quero só contratar a plataforma pelo site, e aí depois eu quero criar o meu data store por API, que é onde vão ficar o conhecimento. Eu quero criar o data source, que são os conhecimentos, né, os arquivos, a página, tudo atualizado de forma dinâmica. Depois eu quero criar o agente, associar o prompt, e aí depois eu quero fazer uma chamada via API para fazer a pergunta, né, para pegar a pergunta da pessoa, mandar para ser respondida, responder e devolver para a pessoa. Então, tudo isso a gente consegue fazer via API também, em milésimos de segundo, por conta da infraestrutura que a gente criou. Desculpa se eu estou sendo um pouco técnico, mas eu vou mostrar isso na prática para vocês, como funciona, tá? Eu acabo sendo da área de TI, acabo falando muito técnico, mas eu vou mostrar isso para vocês funcionando, tá? Rapidamente aqui a gente tem as LLMs da OpenAI, da Anthropic, da Cohere, da Mistral, da Llama, por exemplo, que é da Meta, na verdade, todas do Google, tá? Disponíveis para as pessoas conectarem os seus agentes e utilizarem, tá? Então, assim, uma pessoa que não conhece nada de programação, de tecnologia, em 4 minutos consegue criar o agente dele com inteligência artificial, utilizando os próprios dados que ela tem, ou do próprio site, se ela só tiver o site, por exemplo, tá? Quando terminar a nossa apresentação aqui, eu vou mandar um vídeo para o professor Pastore, e posso mandar lá no grupo, também se todo mundo estiver no grupo, onde a gente mostra passo a passo como fazer tudo que eu vou mostrar aqui, tá? Até para não tornar muito longo, eu não vou fazer todas as etapas, mas eu vou mostrar para vocês, tá? A nossa plataforma, ela já é em inglês, porque, né, a gente consegue atender aí qualquer país, por conta do LGPD, GPDR também, GDPR também, e a gente consegue atender também as pessoas pelo nosso próprio assistente, né? Então, a nossa plataforma, por exemplo, a gente consegue atender em até 100 idiomas, porque por causa da IA, né? Então, um exemplo bem simples, né? Eu pergunto para o meu agente que quero conhecer a ChatVolt, ele já me explica rapidamente, né? Por exemplo, tudo mais, informações básicas. Aí eu digo, tenho um supermercado, como você pode me ajudar? E ele vai me dando os benefícios, né, do que como eu consigo utilizar a IA para fazer essas informações, e ele me dá um passo a passo e até um agendamento comigo mesmo, porque isso cai na minha agenda e eu consigo agendar.
e aqui a pessoa consegue desenvolver essa conversa em qualquer idioma e tudo mais, né? Eu posso perguntar quais são as integrações possíveis, quais são os tipos de arquivos que posso utilizar. E aí ele vai me trazer quais informações eu consigo subir no sistema para poder carregar dentro de dados vetorial, tá? E aí ele vai começar a me trazer PDF, CSV, JSON, TXT, PowerPoint, Word, Excel, vídeos do YouTube, né? Eu tenho que mostrar para vocês como funciona essa parte de YouTube, tá? Mas aí, mostrando rapidamente, então, para vocês, além dessa parte, né, claro, de a gente poder ter a sua própria IA, com seu próprio banco de dados, controlando a parte de alucinações, sem ter respostas forçadas, totalmente natural, baseado no prompt, né? Que o prompt é a alma do agente virtual baseado em inteligência artificial. E, além disso, uma boa LLM e um bom banco de dados. O banco de dados é tudo aquilo que você tiver sobre a sua empresa, você pode colocar lá. Você imagina que, se você quer um bom assistente de suporte, você precisa pensar o seguinte: bom, imagina que eu contratei um consultor de suporte para minha empresa super mega capacitado, só que ele não conhece nada da minha empresa. O que eu tenho que ensinar para ele? Essas informações tem que dar para a IA, para ela aprender e fazer um bom atendimento 24/7, tá? A gente faz a transição para o atendimento humano de forma automática. Você pode integrar no seu site via WhatsApp, via ChatBubble, via diversas formas, tá? A gente tem todo o processo. É uma plataforma totalmente no-code, tá? Aqui tem um videozinho rápido de 1 minuto e 40, mas se eu der play aqui, eu acho que vocês não vão conseguir escutar o áudio, então acho que não compensa eu colocar o vídeo para vocês aqui. Vantagens de um atendimento por agente por IA, 24/7, não tem sindicato, não tem reclamação trabalhista, fala vários idiomas, vai respeitar todo o treinamento que ela recebeu, você não precisa fazer trabalhos repetitivos, né? Você consegue aumentar a experiência de satisfação do cliente através de um atendimento mais humanizado e utilizando inteligência artificial, sem ter que contratar 20, 30, 40 pessoas. Importar os dados, multilingüe, as fontes, elas são sincronizadas, né? Então, você colocou uma nova página no seu site, não precisa avisar a IA. À meia-noite, ela atualiza, lê o seu site e aprende o que você colocou lá. Mas se eu alimentar um arquivo, informações no Notion, também. Se você colocar arquivos no Google Drive, atualizar arquivos existentes no Google Drive, ela vai aprendendo também, tá? Mas e se ela deu uma resposta e eu acho que pode melhorar? A gente chama de fine tuning. Você pode ir lá pegar aquela resposta e falar, olha, quando responder isso, altera isso, 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 e salva. Pronto, é um treinamento novo que você deu para a pessoa. É como se desse uma orientação para o seu novo colaborador na sua empresa, tá? Oi, desculpa. Oi, desculpa interromper. Então, nós temos aqui presentes, né, no encontro de hoje, agências de comunicação, rede de supermercado, instituto de pesquisa, empresa de tecnologia, enfim, consultores independentes, especialistas em material de construção. Então, assim, fazendo tentando aí construir um cenário do tipo assim, olha, o Viriato está aqui conosco, então ele é responsável por uma rede aqui na Grande São Paulo, tem várias lojas, etc. e tal. Então, vamos supor que ele queira aplicar, né, que ele queira incluir a sua ferramenta na experiência de compra dos clientes. Então, o cliente chega na loja, abre o aplicativo da empresa dele e começa a ter uma interação. Sim. Isso é possível hoje, demora um pouco. Pode concluir, desculpa. Essa interação, eu entendo que deveria estar ligada ao banco de dados dele, lógico, né? E o tipo de pergunta onde está tal produto, informe as promoções do dia, quais as receitas, né? Ou me informe uma receita para fazer no fim de semana, esse tipo de coisa. Tudo isso que você falou é possível, e é simples de ser feito e não requer nenhum tipo de integração, porque você pode alimentar tudo isso no banco de dados. Mas aí, para supermercado, eu recomendo uma integração via API, tá? O que seria essa integração via API? Acho que todos conhecem o termo, né? Mas é eu conectar um sistema a outro usando uma comunicação através de API. Então, vamos imaginar que o sistema de supermercado dele use um ERP
ou usa um sistema próprio, também pode ser, e alguém da área de TI dele constrói uma API simples, com o nome do produto, descrição do produto, preço do produto e a localização do produto, por exemplo, tá? E aí o professor... Ele usa SAP lá, viu? Só para... SAP é melhor ainda, né? O melhor RP do mundo, eu sou suspeito para dizer que trabalhei com SAP de 2006 até 2021, né? Então, acho que eu sou meio suspeito para falar de SAP. Mas eu era especialista na área de recursos humanos. Mas, assim, vamos supor, pela API, conectada no banco do SAP, ele pode ir lá e consultar os produtos. Então, vamos supor, o professor Ricardo entrou no aplicativo do mercado, estando em casa ou estando dentro do mercado, e pergunta, gostaria de saber as promoções de hoje. Isso pode vir via API ou pode vir de um documento Google que alguém da área, sei lá, comercial ou marketing alimentou no Google e colocou lá, para ficar mais fácil, tá? No Google Drive, por exemplo, tá? E aí não precisa fazer nenhum tipo de API. Ou pode ter uma API com essa informação e ele vai consultar todo dia e vai trazer para a pessoa. Mas vamos pegar um exemplo mais simples, né? O professor Ricardo quer saber se tem leite sem lactose no mercado, né? Óbvio que tem, mas ele quer saber qual a marca, qual o valor, tal tudo. Ele vai lá, pergunta se tem alguma promoção do dia, recebe as promoções. Ele pergunta, poxa, queria saber quais leites sem lactose que tem. Ele vai buscar via API e diz, olha, tem esses daqui, pode fazer uma tabelinha, mostrar para a pessoa o valor, né, certinho do produto. E ele pode também dizer o seguinte, mas eu queria saber aonde fica esse produto no mercado. Ele pode dizer, fica na gôndola tal, no corredor tal, próximo de tal área, porque a gente tem que alimentar essa informação. A IA não sabe, né? Ela só vai pegar a informação da API e colocar. Então, eu tendo a informação, a IA consegue trabalhar, entendeu? Você sabe, Alex, que tem outra rede de supermercado aqui perto, em Empório de São Paulo, e eu tinha uma quantidade de pontos enorme, e eu tenho um aplicativo e simplesmente esqueci lá, né? Podia haver um aviso desse, olha, você tem ponto acumulado, utilize, etc e tal, né? Quer dizer, a aplicação e as oportunidades são gigantes. Dá para pensar em gigantes, tá? Mas para eu não me alongar muito aqui, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Um agente chamado Ayrton, que a gente usou no evento de ontem, da Brasil AI, ele usa GPT-4, tá? 4o, na verdade 4o, tá? Ele é um agente virtual. O que ele faz? Né? Para vocês terem uma ideia como é simples você definir. Você põe um logo, põe um nome, depois você vem aqui, você escolhe o modelo que você quer utilizar. Então, você pode utilizar GPT, Gemini, Llama 70B, Cohere, Cloud, Mistral, Dolphin. Para quem não conhece, essas daqui são todas LLMs disponíveis no mercado hoje, mais comuns, tá? Tem menores, tem mais simples e tal, mas essas são as de ponta. Se eu falar para vocês, a Ferrari hoje é a 4.0, a 4o, ou a Gemini Flash 1.5, e ela realmente é Flash, ela responde muito rápido, tá? Essa é da Google, foi lançada terça-feira da semana passada, tá? Depois disso, eu defino a temperatura, que o agente pode variar as respostas, né, de alternar para não ficar sempre a mesma resposta, e aí depois eu tenho algumas regras de comportamento. Eu posso limitar o conhecimento dele somente ao banco de dados do cliente, né, da empresa, ou também posso usar informações da internet, por exemplo, tá? Eu posso pedir para o agente sempre fazer a quebra de itálico, quebrar, igual aquela resposta que ele fez aqui, né, tá vendo, Ele tenta fazer de uma forma mais estruturada, né, e organizar para você conseguir ter uma experiência melhor, né? Na verdade, foi aqui no site. Tá vendo? Ele colocou bullets, sabe? Ele colocou em negrito, ele organiza a conversa, tá? E aí também a parte de detecção de linguagem. Então, poxa, eu tenho uma situação de um condomínio que usa a ferramenta, onde o condomínio é no Brasil, mas tem moradores que só falam inglês e chinês, e a administração e a portaria não falam nenhuma dessas duas línguas. Então, ele se comunica com a gente, pedindo informações sobre como funcionam as áreas comuns, como funciona a piscina, qual horário para retirar a encomenda, e a IA responde para ele na língua dele, enquanto que ninguém dentro da administração do condomínio fala inglês ou chinês, por exemplo, tá? No prompt, a gente coloca todas as regras do que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode, quais são as instruções dele, né? Algumas a gente coloca em inglês para ter uma aderência maior, e pronto. Depois disso, eu tenho um banco de dados. E esse caso do Brasil AI é um caso super simples. Ele utiliza apenas uma pasta do Google Drive com um arquivo, que é a programação do evento, uma pasta do Google Drive com 11 arquivos falando sobre a comunicação e o marketing,
falando da missão, valores, tal, tudo, um website com uma página só, alguns textos, que são as transcrições de todas as palestras que aconteceram ontem, e aí ele consegue responder qualquer pergunta sobre o evento, tá? Isso de uma forma bem rápida e simples. E aí, pronto, eu já tenho uma IA funcionando, eu posso vir aqui, por exemplo, e perguntar para o agente, por exemplo, olá, gostaria de saber o que foi falado sobre a Microsoft ontem no evento. A gente tinha o diretor da América Latina da Microsoft lá, e ele apresentou as coisas para nós sobre a Microsoft, né? Então, ele colocou aqui que no evento de ontem foi discutido passando por uma revolução tecnológica, especialmente introdução de copilots, IA, e assim por diante. Por favor, resuma em tópicos. E aí, ela pode também me dar uma outra informação e me dar tudo organizado, tá? Então, eu posso perguntar como foi a apresentação do Alexander Barros. Lá a gente falou de todas essas questões. Me dê detalhes sobre a abertura do evento. E aí, assim por diante, tá? Eu vou pegar um outro case aqui para poder ir mais rápido, que a gente está fazendo um piloto com a Endeavor, e a Endeavor, acho que todos conhecem, é uma fonte quase que inesgotável de conhecimento, né? A gente fez uma IA para eles, super simples e super rápida, a gente está usando o Gemini Flash nessa IA, ela tem um prompt de 2 frases, praticamente, onde a gente coloca o que ela tem que fazer, como ela deve responder. De banco de dados, a gente colocou nada mais, nada menos do que 3.326 páginas do Endeavor, do próprio site Endeavor, são mais de 20 anos de conteúdo lá, e 962 vídeos da Endeavor, né? Então, se a gente tivesse capacidade de assistir todos os vídeos, a gente seria formado o melhor empreendedor do Brasil, porque tem muita informação lá. Os maiores empreendedores já passaram por lá ou estão lá compartilhando o seu conhecimento e inspirando o Brasil a empreender. E a gente pode acessar isso através, por exemplo, desse agente, né? Se eu pegar um link do agente aqui para conversar com ele, por exemplo, eu posso abrir uma página aqui e conversar com ele, e aí ele já vai abrir uma página, um assistente virtual da Endeavor, as redes sociais e tudo mais, né? Aí eu vou começar perguntando, olá, o que é a Endeavor? Gostaria de saber sobre os programas da Endeavor. E ela vai me trazer tudo. E ela aprendeu aonde? No site da Endeavor, né? Aí eu falo, poxa, mas eu queria saber o que é o Scale Up. Ele vai me trazendo informações, tá? Agora, uma coisa para vocês entenderem como funciona um pouco melhor, quando eu disse para vocês que tem os vídeos, né? A gente pode entrar aqui no Data Store e verificar esses vídeos. Então, por exemplo, quando eu venho aqui no da Endeavor, ele tem as páginas que eu falei e tem 962 vídeos. E todos os vídeos estão aqui, tá? Então, por exemplo, eu pego esse vídeo aqui, inovação, ele tem 9.600 tokens de informação, né? E 79 chunks, que são um conjunto de tokens para gerar uma informação relevante no sistema, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui na Endeavor, eu estou no site da Endeavor, a gente pode pegar, por exemplo, algum vídeo, esse daqui, por exemplo, de modelos de gestão. Então, aqui o Fabrício, que era o CEO do iFood, né? Agora ele está sendo o CEO do grupo que é dono do iFood, que é muito maior, né? Um orgulho, né? O cara é brasileiro. A gente pode chegar e falar o seguinte, deixa eu ver qual que é o vídeo mesmo. Eu posso colocar quais são os princípios do modelo de gestão do case iFood. Aí ele vai coletar toda a base de dados, ele achou, resumiu
ainda me disse, olha, eu achei isso nesse vídeo. Tudo que ele falou, a IA consegue transcrever. Ele coloca aqui. Só que ela não tem capacidade visual de ver o PowerPoint, mas ela tem a capacidade de traduzir tudo, transcrever tudo o que ele falou. E ele encontrou essas informações nesse vídeo com 0,91 de relevância, mas ele também falou de princípios dentro do vídeo dele chamado propósito e visão. E também falou desse assunto dentro de rotina de gestão. Então, se a gente parar para analisar que eu consigo utilizar todo esse conjunto de dados aqui, incluindo o YouTube, para gerar conhecimento, a nossa capacidade de criar uma aplicação com inteligência artificial disponível na mão de qualquer pessoa que não precisa saber programar é um negócio extremamente escalável, né? Então, assim... Léo, desculpe, Alex, eu ia perguntar sobre isso, quer dizer, o teu modelo de negócio, aí, deixando um pouco as características da ferramenta um pouco de lado, né? Mas a gente falou aqui em supermercado, falamos aqui em empresa publicidade, de pesquisa e tal. Quer dizer, se você abre um cliente desse, esse cliente ou tem capacidade interna de parametrizar, vamos dizer assim, né? Na verdade, não tem parametrização, professor. Na verdade, assim, a única coisa que a pessoa precisa... Aquele exemplo que você deu de escolher isso, escolher aquilo, não. Não, é que não, assim, né? se você for falar para uma linha de fazer uma API, aí você precisa de alguém de TI para criar a API do lado do cliente. Assim, aí, então, explica melhor um pouco isso. Explica melhor assim, olha, se você trabalha numa rede de supermercado, sim. Qual é o passo a passo para implementar isso? Uma empresa de serviço, tem escritório de arquitetura, tem empresa de pesquisa, aqui tem várias empresas. Se for para atendimento de cliente e atendimento de suporte, sem consultar um grande banco de dados, de informações que são atualizadas constantemente, qualquer pessoa, seguindo o vídeo que eu vou mandar para vocês, que está no nosso canal, que é esse vídeo aqui, na verdade esse daqui, que ele é mais detalhado, ele mostra como você cria o seu agente IA do zero, numa conta free, usando uma IA para criar o prompt, que é uma coisa super importante. O prompt é como você dá a orientação, você tem que fazer isso, nesse passo a passo, tá? E no vídeo aqui a gente mostra isso. Então, a pessoa não precisa ter conhecimento nenhum de TI. Agora, se a gente estiver falando de um supermercado, onde a pessoa quer que o cliente possa perguntar quanto está o Nescau? Simples assim. Quanto está o Nescau? A IA vai consultar uma API no banco de dados do cliente, vai dizer o seguinte, olha, eu tenho 3 produtos chamados Nescau. Eu tenho um Nescau de 200 gramas, eu tenho de 400 gramas e tenho um achocolatado chamado Nescau. O preço deles é esse. Ponto, acabou. Se tiver um site que dá para comprar, aí, se for um e-commerce, pode-se colocar o link, e a pessoa clica no link e compra. Entendeu? Genial. Um projeto simples, eu não preciso de TI. Um projeto médio, eu já preciso da TI para ter a API, né? Que é o meio de conversar o meu sistema com o SAP, com o sistema dele, mas não precisa ser SAP, tá, pessoal? SAP é uma coisa muito cara, não é todo mundo que consegue ter, né? O Viriato o Viriato é rico, ele tem SAP lá na empresa dele. Para quem tem SAP, é outro patamar de empresa, porque é um sistema maravilhoso, mas é caro, né? É a Ferrari do RP, né? É muito caro, é muito bom. Mas, assim, pode ser um mercado que tenha um mercado único, de uma filial única, que tenha um sistema simples, às vezes até sistema próprio. Se ele conseguir ter uma API, mas eu não sei fazer API, mas eu consigo dar um arquivo JSON todo dia para o sistema importar, automaticamente, dá para fazer. E a gente tem tudo isso em documentação. Então, o próprio Frank pode responder, por exemplo, quais APIs estão disponíveis. Ele mesmo consegue ajudar.
Ele fala, olha, eu tenho API para listar a gente, para criar a gente, para conversar com a gente, para listar Data Store, para criar Data Store, para atualizar Data Store, para deletar Data Store, para listar Data Source, para criar Data Source, para deletar Data Source. É só o cara de TI ler a nossa documentação e conectar. E tudo isso vai estar no site dele ou no WhatsApp. Então, imagina o mercadinho do seu João. Ele tem um cara bom de TI. Ele cria uma API lá dentro. Põe um WhatsApp e divulga para toda a clientela. O cara de casa sensacional. E pergunta, tem, sei lá, um produto comum aí, tem a cerveja Heineken 600 ml, qual o preço? Ah, tá tanto. O cara levanta do sofá e vai buscar. Entendeu? Então, assim, exatamente isso, Alex. O WhatsApp, principalmente na área de supermercado, é largamente utilizado, mas uma comunicação muito limitada, né? Sim. Eles divulgam, por exemplo, uma imagem do jornalzinho de ofertas. Sim. Não, mas aí nem ler o que está escrito lá. O que acontece é, agora, o cliente é o que tem poder, porque é ele que vai acionar. Mas isso não serve só para o mercado, né, que vende para a pessoa física. Né? Mas imagina um mercado que vende para o lojista, né, que vende para tipo um atacadista, né? Então imagina que você tem um atacadista. Sim. E você tem muitos donos de restaurantes, de lanchonetes, de outros mercados menores que compram de você. E o cara, ele vive da pequena margem dele. Então, ele vai sair para fazer a compra dele, para abastecer o comércio dele, ele manda um WhatsApp lá no seu atendimento automático de WhatsApp e pergunta, olha, quanto que está a coca, quanto está a cerveja tal, quanto é que está o quilo do arroz, quanto é que está lá. Ele vê e fala, nossa, lá está melhor do que no seu Zé. Aí eu vou nesse atacadista aqui do seu João. Quer dizer, é uma outra dimensão para o WhatsApp, né? O WhatsApp, com esse recurso, ele vira uma outra coisa. Você dá poder... Ele vira uma arma poderosa, exatamente. Você dá poder para o cliente com os seus dados. Mas que dados? Dados do seu site, dados da sua história, dados dos seus produtos, Sim. dados do preço. E se esse cliente for cadastrado e fizer parte de um CRM, ele está lá num cluster, ele tem pontuação, ele tem ofertas personalizadas. Sim, é possível, mas tudo isso é via API, professor Ricardo. Sim, sim. É uma informação confidencial, né? Eu tenho que conectar na base de dados e perguntar, CPF tal, Ricardo Pastore, qual o saldo? Mas eu acho que você deu uma explicação interessante, né? Você está empoderando o cliente da loja com os dados da loja. Né? Isso. Essa é uma visão nova que muito varejista não tem essa visão. Né? Eu pergunto para o professor Joedir, que é um dos conselheiros da Associação Comercial lá do Rio de Janeiro. Imagina aqueles milhares de lojistas, né? Redes, muitos são redes pequenas, 4, 5, 10, 15 lojas, às vezes ótica, moda. Meu Deus do céu, olha o potencial que isso tem. Essa apresentação do Alex, a anterior do Léo, atinge diretamente esse público, e essa visão de empoderar o cliente, eu acho que é um argumento interessante, né? Importante para o varejista saber desenvolver isso. Por que eu estou investindo? Porque eu quero dar poder para o meu cliente utilizar os meus dados e, com isso, ter uma experiência melhor. A palavra, na verdade, é a experiência. Se a gente entrega uma experiência melhor para o cliente, ele volta... Mas a experiência, Alex, a experiência é sempre do cliente, né? Sim, e o nosso papel como gestores é fornecer recurso para o cliente ter a melhor experiência. Sim, né? Porque imagina que uma dona de casa manda uma mensagem no WhatsApp perguntando quanto está o litro da Cândida, eu falo Cândida, mas é o método errado, né? A água sanitária, quanto está o litro da água sanitária. Mas Cândida é igual o Bombril, a marca que virou produto. Mas não é o certo, né? Senão os donos de mercado vão bater em mim aqui. Mas água sanitária. E aí a IA vai responder, ela vai assim, puxa, eu vou lá comprar. Por quê? Ela se sentiu atendida, ela se sentiu acolhida, entendeu? É aquela mesma história do nome. A pessoa vai responder pelo nome, você pode no final perguntar, se ela não quiser falar, você pergunta no final, nome, telefone, faz uma experiência. Você pode colocar para falar no começo, você pode colocar uma regra, sempre pedir o nome.
E aí você trata a pessoa pelo nome. Ah, João, tá aqui, ó, a água sanitária custa tanto, entendeu? Só um minuto. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi o professor Joedir ou o Sandro. Mas tem os dois aí de mãos levantadas. Vai o Sandro primeiro. Vai lá, Sandro. Obrigado, vai lá, professor. Sandro. Bom, Alexander, primeiro parabéns aí pelo trabalho, por tudo isso. Muito obrigado. Sensacional. Estendendo também os cumprimentos ao Leonardo e o Elker, aí, o pessoal da Laila. Mas uma pergunta, 3 perguntas eu tenho para você, Alexander. Uma é a seguinte. Você falou aí da Cândida, e exatamente no momento que eu pensei em te perguntar. A ferramenta está preparada para as buscas através de sinônimos de nomes? Então, a IA não sabe que Cândida é água sanitária por si só, mas se você pesquisar na internet, ela vai saber, entendeu? Se eu perguntar por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem rapidamente aqui, usando o meu chat GPT, por exemplo, tá? O Frank, eu acho que ele não responderia, tá? Mas se eu perguntar para mim, é assim, o que é Cândida? Ele vai saber, eu posso usar esse recurso, né? Tá vendo? Ele já não está dizendo que é água sanitária, entendeu? Ele está indo pelo lado da ciência, tá vendo? Mas você pode, no seu produto, na tabela vamos supor, na tabela lá do SAP, ter sinônimos do produto, entendeu? Certo. Então, por exemplo, eu sei que Nescau é achocolatado, mas tem gente que não chama de Nescau, vai chamar de achocolatado. Então, se você tiver isso no banco de dados, a IA vai conseguir buscar, entendeu? Ou se você tiver isso no documento Word, ela aprende, entendeu? Ela pode buscar semelhantemente a busca do site da loja, então? Aquele CEO da... Sim, se você... assim, na verdade, ela aprende tudo que você conseguir entregar em dados para ela, tá? Eu atendi o presidente de uma empresa educacional hoje, que ele atende de milhares de escolas particulares no Brasil. E ele produz material educacional há mais de 20 anos. Ele falou assim, Alex, eu tenho 1 milhão de perguntas que são usadas para preparar meu material didático das escolas. Eu consigo colocar na IA e ela responder perfeitamente? Sim, porque você tem o mais difícil, que é o dado. A inteligência artificial a gente tem. Se o cliente tiver o dado, a gente faz praticamente tudo. Isso, essa seria a segunda pergunta. Nós sabemos que hoje a maioria das empresas tem apps, você cadastra CPF, enfim, eles têm nossos dados. Sim. Porém, muitos não têm os dados de forma organizada e sistêmica. Como que essa ferramenta trabalha com esses dados? Ela precisa de um diretório funcional, organizado, preparado para isso, ou ela vai pegar no meio da bagunça? É diferente. Se você colocar tudo num documento texto, ela aprende, tá? Porque é assim que está o nosso mundo, entendeu? As coisas não estão organizadas. Ela trabalha mais eficiente com dados bagunçados do que com dados organizados. O dado organizado que ela entende é se ele for humanizado. Se eu carregar um Excel com nomes de pessoas, mas eu não colocar em cima no campo nome do cliente, ela não sabe que aqueles nomes é o nome do cliente. Porque a IA, ela aprende e entende quase igual a um ser humano. Então, você imagina assim, você contratou alguém para o atendimento do WhatsApp do seu supermercado. O que você tem que ensinar ela é a mesma coisa que tem que colocar dentro da IA. É a história do mercado, é o endereço, é o telefone, é as mídias sociais, quais produtos vocês vendem, talvez todos os produtos e preços, e explicar para ela, olha, se alguém perguntar de água sanitária, é a Cândida. Não, se alguém perguntar de Cândida, você fala que é água sanitária, alguma coisa desse tipo. Então, assim, você tendo a base de conhecimento, a IA faz o resto. Certo. E você determina dentro do prompt o que ela deve fazer, o que ela pode fazer e o objetivo que ela deve cumprir. Eu vou dar outros exemplos para você que pode ser aplicado no mercado também, tá? Vou mostrar. Só queria botar uma sequência aqui. Depois o Sandro tem o professor Joedir. Tá. Eu vou finalizar, professor Pastore, só para dizer uma coisa. Com os dados da minha empresa, eu criei uma funcionária chamada especialista em marketing. Com os dados da minha empresa, eu criei um analista SEO. Como que eu treinei? Como que eu treinei a Chloe aqui, por exemplo? Eu dou para ela todas as regras e o prompt de como uma pessoa da área de marketing tem que se comportar e como ela deve fazer. Eu digo para ela aqui, olha, que você deve fazer isso, fazer aquilo, qual produto, como promover a campanha, tal, tudo. E dentro para ela, eu dou um data store com todas as informações.
Você vai dar um script para cada um. Isso, porque você pode enxergar que cada agente é um funcionário. Tá? Então, assim, eu tenho o Frank, que atende vocês na web, eu tenho o Frank do WhatsApp, que ele tem um comportamento um pouquinho diferente, mas eu poderia colocar o mesmo, eu tenho esse daqui para pegar feedback de cliente, e eu tenho esse daqui da analista CEO. Então, assim, eu tenho dentro da minha empresa vários empregados não remunerados, que não têm sindicato, não reclamam, não recebem hora extra, falam sem idioma. Não cansa, não pega dentro, está testado. Agora, desculpa, bom, eu vou passar para a próxima pergunta, desculpa. Respondi a sua pergunta, Sandro? Muito obrigado, muito bem respondido. Mais uma só para finalizar, tem mais um monte, mas a gente precisa encurtar aqui. Nós sabemos que toda essa questão tecnológica hoje ainda é uma barreira para as empresas, principalmente comerciais, do ponto de vista financeiro e até de conhecimento. Tem muitas empresas que não têm ainda a ciência, a noção do que tudo isso é capaz de fazer para melhorar e escalonar o negócio, né? Principalmente os pequenos. Sem entrar em detalhes diretos de valor, mas qual é a viabilidade de aplicação disso para um pequeno, médio, grande negócio, né? O investimento proporcional desse tipo de ferramenta e o que se você já tem estimado aí um payback desse investimento, como que isso pode ser otimizado para cada tipo de negócio? Eu vou responder da forma mais simples e direta. A nossa plataforma, ela é no-code, então a pessoa não precisa saber programar para usar. Mas, claro, se a pessoa quiser usar a API, precisa de um cara de TI. Então, se você tiver dentro do mercado, da estrutura de TI, um cara da área de TI técnico que saiba construir uma API, você não precisa pagar nada para mim para implementar. Ele consegue implementar sozinho. Vamos supor que você é o dono do mercado, você contrata a plataforma e fala assim, meu amigo, ó, tá aqui a apresentação, eu quero um agente, consulta preço de produto e responde para o cliente. Só isso, mais nada, se vira. Eu quero isso em 2 dias. Ele vai conseguir fazer. Quanto vai custar a plataforma? Dependendo do tanto de atendimentos que você tem. O plano mais barato é R$129. Preço de uma pizza, praticamente. Ele vai ter um agente, vai ter 2 data store e pode ter 5.000 perguntas. E o banco de dados vai armazenar 30 milhões de palavras, pode subir ilimitados arquivos de até 5 megabytes, mas não passar de 30 milhões de palavras, pode ler sites de até 100 páginas, difícil o mercado ter mais de 100 páginas internas, integra com WhatsApp, integra com CRISP e pode ter 5 administradores para tomar conta do sistema. E nem precisa falar comigo. Contratou, assistiu o vídeo, implementou. Ah, mas se não tiver o cara de TI, você não vai ter API para pegar o preço. Ou você vai ter que colocar todo dia um Excel atualizado dos preços, que se torna inviável. Certo. Entendeu? Mas se você tiver um cara de TI, ele faz isso para você. Ah, mas se eu não tiver o cara de TI, eu consigo ajudar conectando tudo que é meu. Mas eu não posso colocar a mão no seu sistema para criar uma API lá dentro. Então, a parte interna dele. Porque se você não tem um cara de TI, é melhor você ligar para o cara que fornece o sistema do seu mercado e falar o seguinte, ô, fulano, o seu sistema é ótimo, cara, mas agora eu preciso fornecer algumas informações, que é a descrição do produto, sinônimo, preço, e só. Eu quero uma API disso, você me entrega quando? Ah, eu vou te cobrar, sei lá, R$1.000, R$2.000, vou preparar a API para você e vai fazer, mas não eu, o dono do sistema. Mas hoje, eu acho difícil algum sistema já não ter isso pronto, por N outras razões. Porque é como o arroz com feijão de um sistema desse. Entendeu? Mas precisa de mim? Não, não precisa. A pessoa pode entrar e fazer tudo self-service. Ah, mas eu queria ter a segurança de ter um consultor seu. Eu boto um engenheiro de pronto para tomar conta do seu projeto. E tem alguma dificuldade ou limitação de integração dessa ferramenta com qualquer sistema que já exista no mercado? Não, desde que tenha API. Eu estou conversando com um grande banco para utilizar o sistema para cobrança. Né? Então, ele faz recuperação de crédito, só que ele faz 60.000 atendimentos mês. Como que ele vai fazer? Ele vai criar tudo no meu sistema, mas não vai usar o meu sistema igual vocês estão vendo aqui. Não vai usar por aqui. Ele vai fazer tudo por API. Ele vai chamar o cliente, mandar uma mensagem e colocar o agente para conversar com ele. Entendeu? E o agente vai fazer o efeito da cobrança e vai trazer as informações. Mas por que ele vai conseguir fazer isso? Porque ele é um banco e ele tem todas as APIs. E ele vai usar tudo por dentro do sistema, sem nem acessar o sistema. Outra estrutura, né? É uma outra estrutura, mas o nosso sistema permite isso. Então, a gente consegue atender o mercado do seu Zé, que não tem nem sistema, vamos dizer assim, né? Aquele mercadinho bem pequeno, ele não tem nem sistema,
E ele vai criar um agente só para quê? Para falar da promoção, para falar do mercado, para falar da história, mas não vai ter como consultar o preço. Mas ele vai ter um atendimento 24/7 para o cliente dele. Verdade, show de bola. Parabéns, Alex. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Legal. O professor Joedir estava na fila, depois o Viriato. Só para a gente reforçar, eu acho que os dois sistemas têm uma aplicação muito forte, conforme o professor Pastore estava falando. Lá na Associação Comercial nós temos, por exemplo, aqui no Rio, o Drogarias Venâncio. Ele é o 8º maior do Brasil. Nós temos a Loja Americana, que tem algumas lojinhas por aí. Nós temos diversos CEOs de empresas que são conselheiros lá com a gente. Um dos grandes desafios do varejo, da inteligência artificial, é que quando você fala em dados, você tem dois grandes desafios. É a qualidade e a velocidade dos dados. A inteligência artificial consegue resolver o problema da velocidade, mas ainda não resolve o problema da qualidade. Então, o que acontece? Esse é o grande desafio, porque se eu pego os meus dados que não têm qualidade, a informação vai ser sem qualidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: em que horizonte vocês que estão trabalhando diretamente com isso, com o técnico, a inteligência artificial pode sair da velocidade e também começar a melhorar a qualidade dos dados? Porque esse é o grande desafio. Eu pego um dado ruim que eu tenho lá no meu sistema, tá? E a inteligência vai trabalhar em cima daqueles dados. Não vai corrigir, não tem nenhuma forma de corrigir os dados. É claro que se eu comparar os dados, eu posso até, o gestor do negócio no dia a dia, ele pode até, vendo os dados, ele pode estranhar e procurar saber que aquele dado está errado. Mas não existe essa possibilidade hoje na inteligência artificial de resolver o segundo problema. Porque se eu tivesse a inteligência artificial, eu resolveria todos os meus problemas de gestão. Ou seja, ela me dá a velocidade e me melhora a qualidade. Hoje eu não tenho. Hoje ele me dá a velocidade, mas se eu não tiver a qualidade dos dados, eu vou continuar com a minha informação furada. Esse é um dos grandes desafios que a gente precisa com a inteligência artificial. Eu concordo com você, só que assim, a inteligência artificial ela já evoluiu tanto que ela pode ajudar, ela não vai resolver o problema da qualidade dos dados. Mas vamos supor que se você tem dados mal cadastrados, se tem problemas de digitação, se tem descrições mal feitas, ela consegue corrigir, mas ela não vai conseguir fazer um cadastro perfeito, né? Mas ela consegue melhorar, né? Ela consegue resumir, ela consegue reduzir, ela consegue corrigir a ortografia, ela consegue fazer tudo isso. Mas eu parto da situação que é o seguinte: você tendo o básico, que é uma tabela de preço de produto, você já consegue trabalhar, entendeu? E mesmo que a qualidade dos dados livres do site não estejam bons, na hora de apresentar para o cliente, ela dá uma melhorada na informação, né? E você pode utilizar a questão da temperatura e o prompt também para melhorar aquela informação. Então, mesmo que eu tenha um site do mercado, vamos supor, tá? Eu estou extrapolando, com erros de grafia, português, informações mal estruturadas, tal, tudo, na hora que ela lê aquilo, ela consegue usar a inteligência artificial para melhorar, mas ela não vai corrigir o seu site. Mas a comunicação com o cliente vai ser mais limpa, vai ser mais transparente, vai ser mais estruturada. Mas ela não vai mudar o seu site, isso não vai mudar. Se você tem um banco de dados com problemas de dados, ele não vai lá no seu sistema e corrigir diretamente a minha aplicação, tá? Mas a inteligência artificial, ela consegue fazer isso, custa mais caro, tá? E eu diria para vocês o seguinte: com o avanço que a gente está tendo da inteligência artificial, e eu arrisco dizer, e muitos especialistas falam isso, que talvez daqui 15 anos a gente não vai morrer mais pelas doenças que existem hoje. Porque a inteligência artificial, eu já até publiquei no meu LinkedIn alguns exemplos, ela está avançando tanto que ela ajuda os pesquisadores a definirem novas drogas, novas moléculas para se produzir medicamento. Coisa que um pesquisador levava anos fazendo teste e tal, tudo, né? Então, você vê hoje, por exemplo, a gente tem o lançamento de uma LLM, que é um negócio super complexo, muito mais rápido.
porque o pessoal da NVIDIA conseguiu fazer uma GPU, que é uma unidade de processamento, que ela processa, às vezes, 10 vezes mais rápido do que a versão anterior e consome menos energia elétrica, que é o principal problema da inteligência artificial. Então, eu diria para você que hoje, para um dono de mercado, ele não vai conseguir achar uma inteligência artificial que resolva esse problema dele agora, por conta do custo. Mas existe essa solução que pode ser construída com inteligência artificial. Você pode usar a inteligência artificial para fazer coisas assim maravilhosas, né? Mas ela vai custar mais caro. O que a gente oferece aqui é uma inteligência artificial usando a melhor do mundo, que é o OpenAI, coisas desse tipo, mas com uma estrutura mais limitada, porque a proposta é que seja para uma pessoa que não seja um programador, não seja um técnico, né? É um pouco a nossa proposta, porque a gente quer levar isso daqui para o bazar, para a mercearia, para o restaurante. Imagina você entrar aqui e falar, olha, eu queria fazer um pedido na pizzaria. Aí, legal, quer saber o cardápio? Sim, ele lista para você o cardápio. Ele fala, minha esposa, ela tem alergia à lactose. Por favor, me liste apenas pizzas que não tem lactose. Tá aqui. Puxa, mas a minha filha é celíaca. Você tem pizza para celíaco? Eu tenho essas duas opções. Legal, então vou querer uma dessa e uma dessa. Você vai querer refrigerante? Quero sim. Quer saber as opções? Não, eu quero uma Coca-Cola 2 litros. Tá bom. Qual o seu endereço? É esse. Então tá bom. Transfere via API para o pedido do cara e a pessoa fez um pedido na pizzaria como se falasse com um amigo. Entendeu? Isso nosso sistema faz. Isso a IA faz. Mas do outro lado eu preciso ter o cara da pizzaria com um banco de dados com a API para receber tudo isso. Entendeu? Então, assim, em IA hoje quase tudo é possível. O problema é o preço. Entendeu? Agora, o Joedir, eu acho que o comerciante, né, o varejista, ele vai se motivar muito a partir do momento que ele perceber a concorrência agindo, saindo na frente, né? E o cliente valorizando. Aí os funcionários da loja começam a pressionar o dono. Olha, lá em tal lugar estão fazendo isso, né? Eu sei que o Viriato está na fila, Viriato, por favor. Ô, Ricardo, ou então quando o cliente estiver dentro da loja dele, falando com a IA de outro estabelecimento para comparar preço. Né? Esse é um castigo, né? Seria um castigo. Mas hoje ele já faz isso com a internet, não tem jeito, né? Já é normal, é normal. E deixa eu compartilhar com vocês uma coisa rapidinha aqui, falando desse ponto, né? Eu acredito muito nessa frase, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas em nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Quando todos os empreendedores perceberem que a tecnologia ela é sua aliada e não concorrente, ela não vai roubar o emprego de ninguém, e o mercado que estiver usando tecnologia, ele vai sempre se destacar do outro. É igual quando a gente voltou lá no passado, quando foi inventado o código de barras, quando inventou os caixas para poder ler código de barras e tudo mais, a mesma coisa. Aqueles mercados que tinham isso, eles vendiam mais, ele vendia mais rápido, tinha mais eficiência, tinha menos problema. A inteligência artificial vem para a mesma forma, vem para reduzir custo, para melhorar o processo, eliminar trabalho repetitivo feito pelo humano, trazer uma experiência melhor e reduzir custo, né? Então, assim, eu sempre digo, a gente nunca, né, vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que a gente com uma máquina, e a inteligência artificial vai fazer isso. Essa frase não é minha, tá? Essa frase é do Paulo Tudor Jones, é um investidor e um grande doador, né? Esqueci o termo correto da palavra, mas ele é um investidor e também um grande doador para causas, né, no mundo, tá? Então, assim, pessoal, eu queria, né, mostrar para vocês que a tecnologia, ela está acessível, né? A minha, a da Laila, de outras empresas, porque a tecnologia, ela veio para ajudar, né? Então, a gente tem que fazer o melhor possível com a tecnologia que a gente tem. Desculpa. Não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Só para deixar bem claro que eu sou a favor de todas as tecnologias, ninguém pode ficar fora, mas realmente, eu sou conselheiro de uma empresa de tecnologia também, que trabalha, só que ela trabalha mais na área de gestão, e um dos desafios que a gente discute todo dia é isso, mas como é que eu, como especialista em gestão, como é que eu vou saber, como é que eu vou melhorar os dados? Não, eu concordo com você, é um desafio muito grande. A inteligência artificial não existe dados correto nem errado, existe dados, né? Então ela vai pegar dados. Mas ajuda. Esse é o grande desafio da gente, mas eu não tenho a mínima dúvida que os varejistas estão interessados, a gente tem que fazer com que
isso chegue mais ao conhecimento do varejista, né? Que a gente consiga levar isso na prática. Por exemplo, lá no Conselho de Varejo, a gente tem alguns bilhões de faturamento lá aqui no Rio de Janeiro. Também sou conselheiro da Associação Comercial de São Paulo e coordeno um comitê de gestão estratégica lá. Então, a gente tem o grande desafio agora, o professor Pastor, é a gente tentar levar isso, levar alguma coisa mais estruturado e mais funcionando para as empresas. Agora, uma coisa, Alexandre, que é um grande desafio que a gente tem, eu tenho uma startup nesse sentido também, que é mais na área de melhoria de gestão através do uso de dados. Quando você vai para uma empresa para fazer qualquer API, que você precisa dos dados da empresa, como as empresas estão com todo o seu time focado em alguns projetos, quando você chega e precisa de uma API, eu desisti com a minha startup, ela está parada e não consigo fazer, porque enquanto a gente tiver um negócio que dependa da API das empresas, é um negócio absurdamente complexo. Aí é como sugestão de quem atua como consultor e como gestor nessa área. Tente arrumar o seu grande desafio é arrumar uma maneira de você não precisar de API, porque quando você precisa de API, você efetivamente deve estar encarando esse desafio. Não, com certeza, com certeza. Professor, é que o segredo da IA é ter uma boa base de dados para poder alimentar o cliente, né? Você pode criar os dados, o básico, e colocar, né? Então, por exemplo, a gente consegue ajudar uma agência de marketing lendo só a página dela e ele montando um storytelling da agência dele, o serviço que ele tem no documento Word. Esse é um cenário simples, a pessoa produz a informação, tá? Mas quando a gente vai para uma indústria massiva, como um supermercado, porque quantos códigos de produto, quantos produtos tem no supermercado? É muito grande. O atacarejo no Brasil trabalha entre 9 a 12 mil SKUs. Mas talvez há 20 anos atrás era um terço disso, porque não tinha tanta dimensão de produto, né? E no Brasil ainda não é tão complicado, mas, por exemplo, se você for hoje no mercado hoje, você deve achar 10 marcas de leites na mesma gôndola. Mas o problema, se você for nos Estados Unidos, são 25 marcas de leite do mesmo tipo. Aí você fala, eu não vou nem conseguir escolher, cara, eu vou baixar a mão aqui, o primeiro que eu pegar, eu peguei. E cada vez vai ser mais opções. E se não tiver esses dados, fica difícil. Agora, para negócios mais simples, como, por exemplo, às vezes você pega uma pizzaria, o cara tem 50 pizzas, 10 refrigerantes e 5 pizzas doces. O cara praticamente não precisa de sistema. Ele pode colocar tudo isso em arquivinhos separados e a IA vai fazer para ele. Porque é uma pizzaria pequena, ela não conseguiu nem contratar um sistema, muito menos um sistema que tem API. Agora, quando você vai para a indústria grande, eu trabalhei muitos anos em uma, a área de TI ela tem projetos e ela tem orçamento. E o projeto que ela vai fazer o ano de 2024 foi planejado em 2023, o orçamento foi aprovado no final do ano. Então, você não coloca nada na fila do cara de TI se não for o presidente da empresa mandando, olha, é para fazer. Aí sai a API, entendeu? Exatamente isso que você... Eu gerenciei projetos SAP muito bom. Muitos anos, e os nossos projetos na área de recursos humanos só saía porque o grande patrocinador era o presidente da empresa, que também era o diretor de RH. Então, a gente conseguia fazer projetos antes da área de contabilidade, antes da área de controladoria, antes da área financeira. Por quê? Porque era o homem que era diretor de RH, que também era presidente da empresa, e falava assim, não, esse projeto é importante, ele traz uma experiência melhor para o funcionário, ele traz uma atratividade para o funcionário, melhora o clima, melhora a produtividade, melhora a avaliação da empresa, as ações da bolsa sobem. E a gente entrega o produto melhor para o cliente, melhora uma experiência para o cliente. Pronto, fazia o projeto. Ô, gente, eu só queria lembrar que tem mais uma pergunta aí na fila. Desculpa, parei de falar, desculpa. E o nosso tempo estourou faz tempo, mas é que o tema está muito bom. Viriato, pode perguntar. Você tinha levantado a mão fica tranquilo que você já falou, Alexander, porque eu ia falar de API e você já complementou, porque nós temos várias APIs feitas entre o SAP, né, o ERP e o BI, bom, e outras ferramentas que agora espero
sejam todas substituídas pela IA. Legal. E vão ser melhoradas, mas ainda não totalmente substituídas as APIs, né? Se você quiser conhecer as nossas APIs, pergunta para o Frank, ele vai te passar o link de cada uma delas, se você tiver interesse em integrar com o nosso sistema. Gente, excelente. Olha, a conversa iria muito mais longe. Queria agradecer muito o Alex, o Léo, todo o pessoal que esteve com ele aí da Laila, trazidos pelo Sérgio. Eu acho que esse assunto não esgota hoje, tá? Então, todos vocês aí que estão presentes e mais aqueles que vão assistir esse vídeo, né? Da comunidade e fora dela, que eu publico no meu canal no YouTube, compartilhe o link no LinkedIn, né? Então, muita gente acaba assistindo, quer dizer, é um tema que não se esgota agora, e eu convido vocês a aprofundar cada vez mais, cada um dentro de sua área de interesse, né? Entrar em contato direto ou voltar aqui. Nós temos os diversos grupos dentro da comunidade e interagir, né, no nosso grupo de WhatsApp, na nossa comunidade de WhatsApp, levantando perguntas, dúvidas, não entendi aquele ponto, vamos chamar de novo o Alex, vamos chamar de novo o Léo, enfim, né, eu acho que é um tema para ser explorado. Olha, isso que nós estamos vendo hoje é muito novo, né? Eu tive ontem, né, com o Alex, a oportunidade de interagir com o WhatsApp, acho que foi com o Ayrton, para saber detalhes do evento de ontem, quarta-feira de manhã. E ele me explicou direitinho o que aconteceu lá, eu pedi para apresentar o perfil das pessoas, enfim. E foi uma experiência diferente, eu nunca tinha interagido assim com o WhatsApp. E vendo também a apresentação do Léo, que usa voz, né, é incrível. Eu no palco, eu comentei com vocês, né, uma semana atrás, quinta-feira passada, eu estava no palco da APAS e abri o Gemini novo, recém-lançado, que vem com microfone, não é isso? Então eu dei o comando de cima do palco, né, pedi para que ele se colocasse no lugar de um dos supermercadistas ali presentes, qual era a expectativa dele com relação à minha palestra. Eu me coloquei em risco total, né? E aí ele respondeu em áudio também, eu compartilhei com a audiência, colocando ali o microfone, e ele listou 10 tópicos, né? Muito bom. Alguns que eu estava atendendo, outros que não, né? Mas, então, esse tipo só que não era com o WhatsApp, né? Era com o aplicativo do Gemini. Poderia ser com o Copilot, poderia ser com o ChatGPT, né? Agora, o WhatsApp eu acho que vai popularizar, vai alavancar muito o uso da inteligência artificial, principalmente nas empresas, né? Eu já vou testar com o Léo, hein, ô pastor, desculpe. Sim. Eu já identifiquei aqui o Leonardo e no LinkedIn, já mandei uma mensagem aqui para conectar, não sei se foi o Leonardo ou se foi o Henrique. Eu já vou testar na minha empresa varejista, vou conversar com eles amanhã e vou fazer um teste para, se eu provar que está funcionando, eu vou botar lá na associação comercial, em todas aquelas grandes empresas lá. Vou fazer um teste aqui, que realmente esse do WhatsApp me empolgou muito, porque eu acho que ele pode ser uma excelente ferramenta para você alavancar vendas, entendeu? Esse eu acho que vai na veia. Então, eu quero conversar com vocês amanhã para identificar direitinho, que esse eu vejo uma oportunidade, assim, os dois, né? Mais o do Alexander, mais o de vocês vai mais direto no resultado. Como a gente hoje precisa fazer e aumentar a venda no dia a dia, eu acho que esse aí pode ser. Amanhã eu quero conversar com vocês, entender direitinho, ver se consigo colocar lá na minha empresa varejista
e se funcionar, a gente fazer um projeto grande. Aí eu trago vocês aqui no Rio para fazer uma apresentação na associação comercial. Realmente tem um passo grande para isso, entendeu? Mas eu primeiro tenho que ver funcionando na prática, porque se a gente conseguir colocar e botar para funcionar, eu não tenho a mínima dúvida que com os meus clientes que eu tenho lá, os conselheiros que eu tenho lá na associação comercial, só esse a sua meta de expansão está cumprida nos próximos anos, entendeu? Nos próximos anos, com certeza. Olha, eu não citei aqui a presença também da Carol, eu citei a Valéria, que é da área de pesquisa, a Carol também é. Carol, obrigado aí pela presença, boa noite. E olha, eu quero encerrar destacando o que eu destaquei agora há pouco, através da fala do Alex, né? Que é um recurso para valorizar a experiência do cliente, né? Então, o investimento do varejista, não só na solução, mas também na disponibilidade dos dados que ele tem interno a favor do cliente, ele só tem a ganhar com isso, né? Ele vai valorizar muito, ele vai empoderar esse cliente a ter uma experiência melhor a partir dos dados da empresa, né? Então, acho que essa é uma visão a ser trabalhada, a ser difundida aqui entre nós, com os nossos clientes, os nossos seguidores, alunos e tudo mais. Acho que é uma visão nova que deve ser formada diante daqueles que tomam decisão todos os dias. Acho que é isso aí, né, gente? Desculpe estender muito, já são 20 horas e 57 minutos, a gente bateu o nosso recorde aqui de tempo estourado, mas com justificativas, né? Foi muito bom. Bom, é só para agradecer a todos a disposição. Quem quiser conhecer a gente, entre no nosso site, entre no nosso YouTube. Se o professor Pastore permitir, eu coloco um agente nosso de WhatsApp para vocês testarem lá no grupo do WhatsApp também, e eu estou à disposição. Beleza. Obrigado pela atenção de todos. Maravilha. Léo, quer fazer seu encerramento também? Gente, nossa, é muito bom estar aqui. Aprendi demais, anotei várias coisas aqui. Nossa, muito, muito bom. Obrigado, né? Deixar eu participar aqui da reunião com vocês e tudo mais. E falando com o doutor, vocês são do varejo, cara, e é um mercado visceral, né? E eu gosto muito do WhatsApp, da popularização do WhatsApp, de você poder identificar o nível de consciência que seu cliente tem em relação ao produto que você está oferecendo. Porque antigamente a pessoa descobriu um produto passando na porta da loja, ia na internet pesquisar, hoje em dia é o contrário, né? Então ela é muito consciente. Então o que tem a mais para mim aqui? Então, assim, saber em qual nível de consciência o cliente está, para você poder entregar ou o melhor preço ou a melhor experiência naquele momento, é uma experiência muito boa para o cliente. Vai ser muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Olha, eu tenho certeza, o cliente está sempre à nossa frente, né? Eu tenho certeza, quando ele vê a solução de vocês, ele vai falar assim, até que enfim... demorou muito. Ainda bem que alguém pensou nisso, hein? Poxa vida. É bem isso. É bem isso. E também, Sérgio, obrigado por trazer seus convidados. Obrigado, Alex. Obrigado a todos vocês, professor Joedir, Sandro. O Eduardo entrou mais tarde. Eduardo, obrigado aí por estar aí conosco. E a Carol, que é do grupo recente, do grupo de moda, né, Carol? Obrigado também. Ricardo, que é um super entusiasta. Maurício ficou quietinho, viu, Alex e Léo, porque ele é da Capgemini. Ele está nesse meio aí de vocês e também está borbulhando, está acompanhando tudo o que está acontecendo. Acho que é isso aí, né, gente? Valeu. Muito obrigado, viu? Prazer estar com vocês essa noite aí. Grande abraço. Tá bom, um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Encerrar a gravação já. Valeu. Tchau. Deus. Tchau.